És que muito antes de existirem documentos, registros, certidões ou sistemas modernos, existia algo que os povos antigos protegiam como um tesouro: os nomes. Hoje, muitos escolhem nomes porque são bonitos, porque estão na moda, ou porque alguém sugeriu. Mas no mundo antigo, especialmente no contexto bíblico, dar um nome era um ato tão sério quanto fazer um juramento. Nomear alguém era declarar um destino, era colocar sobre a pessoa uma missão, um caminho, uma identidade espiritual. Os hebreus, os povos do Oriente, as nações antigas, todos entendiam que o nome era mais do que uma identificação, era uma profecia. Por isso, eles levavam dias, às vezes semanas, para decidir que nome uma criança receberia. Jejuavam, oravam, consultavam os sinais, observavam o tempo, o nascimento, o ambiente, porque sabiam que, ao escolher um nome, estavam dizendo ao céu: é este o destino que entregamos à vida desta pessoa. No mundo antigo, um nome não descrevia apenas quem alguém era, mas quem alguém deveria se tornar. Por exemplo, Isaac significa riso porque seu nascimento foi a realização de uma promessa impossível. Moisés significa retirado das águas, porque Deus o separou desde o início para libertar um povo. Samuel significa pedido a Deus, porque sua mãe o consagrou antes mesmo de concebê-lo. Jesus, Yeshua, significa Deus salva, porque ele não veio apenas viver, ele veio cumprir. Nenhum desses nomes era um acaso, todos eram chaves espirituais, códigos de destino. As culturas antigas acreditavam que o nome era a primeira revelação de Deus sobre alguém. Não era apenas escolha humana, era a direção divina. Quando um pai ou mãe escolhiam um nome, eles estavam, na verdade, reconhecendo um suspiro do céu, um fragmento do que Deus via no futuro daquela criança. Por isso, no mundo antigo, mudar o nome de alguém era algo extremamente profundo. Quando Deus mudava um nome, ele não estava apenas trocando uma palavra, ele estava reescrevendo um destino. O nome era tão sagrado que muitos povos acreditavam que saber o nome verdadeiro de alguém era ter acesso à sua essência mais profunda. E talvez, sem perceber, você carregue hoje um nome que nasceu em um contexto mais espiritual do que imagina. Talvez sua família nem soubesse, mas o nome que você carrega pode ter sido guiado pelo céu. E mesmo que pareça comum, mesmo que pareça simples, mesmo que não tenha sido escolhido com consciência, nenhum nome chega ao mundo por acaso. Antes mesmo de você aprender a andar, antes de aprender a falar, antes de reconhecer o mundo, houve algo que você ouviu repetidas vezes: o seu nome. Seu nome foi a primeira palavra que a vida colocou diante de você. A primeira palavra que moldaria sua imagem interior. A primeira palavra que conectaria você ao mundo. E a primeira palavra que começaria a formar a sua identidade. É por isso que o nome não é apenas um som, é um portal, uma porta que se abre entre quem você é e quem você pode se tornar. Todas as vezes que alguém pronunciou o seu nome, uma semente espiritual foi regada, uma parte do seu destino foi acordada, um fragmento de propósito foi ativado. Seu nome é como o eco primordial da sua existência. Ele não veio depois da sua identidade. Ele veio antes, como um anúncio do que você carregaria no mundo, nos primeiros dias de vida, quando você ainda não entendia nada. Seu nome já estava trabalhando dentro de você. E mesmo que você não perceba, mesmo que nunca tenha pensado nisso, toda vez que alguém diz seu nome, algo responde dentro de você, uma memória espiritual, um propósito adormecido, uma força interior que reconhece: estão chamando por mim. E essa resposta não é apenas emocional, ela é espiritual, porque nomes carregam vibração, carregam energia, carregam destino. O nome é o primeiro convite que o universo faz à sua alma, para que ela desperte, para que ela se manifeste, para que ela viva o propósito para o qual foi criada. E se o nome é um portal, significa que por trás dele existe algo maior do que a própria história humana. Existe um mistério que começa antes do nascimento, antes da infância, antes da consciência, um mistério que começa no plano espiritual. Antes mesmo de você aprender a andar, antes de aprender a falar, antes de reconhecer o mundo, houve algo que você ouviu repetidas vezes: o seu nome. Seu nome foi a primeira palavra que a vida colocou diante de você. A primeira palavra que moldaria sua imagem interior. A primeira palavra que conectaria você ao mundo.
e a primeira palavra que começaria a formar a sua identidade. É por isso que o nome não é apenas um som, é um portal, uma porta que se abre entre quem você é e quem você pode se tornar, todas. Às vezes que alguém pronunciou seu nome, uma semente espiritual foi regada, uma parte do seu destino foi acordada, um fragmento de propósito foi ativado. Seu nome é como o eco primordial da sua existência. Ele não veio depois da sua identidade. Ele veio antes, como um anúncio do que você carregaria no mundo, nos primeiros dias de vida. Quando você ainda não entendia nada, seu nome já estava trabalhando dentro de você. E mesmo que você não perceba, mesmo que nunca tenha pensado nisso, toda vez que alguém diz seu nome, algo responde dentro de você, uma memória espiritual, um propósito adormecido, uma força interior que reconhece que estão chamando por mim. E essa resposta não é apenas emocional, ela é espiritual, porque nomes carregam vibração, carregam energia, carregam destino. O nome é o primeiro convite que o universo faz à sua alma, para que ela desperte, para que ela se manifeste, para que ela viva o propósito para o qual foi criada. E se o nome é um portal, significa que por trás dele existe algo maior do que a própria história humana. Existe um mistério que começa antes do nascimento, antes da infância, antes da consciência, um mistério que começa no plano espiritual.